Irmãos, boa tarde, Deus abençoe. É um dia muito feliz, um dia de bênção, um dia formoso, um dia no qual Deus dos céus, glórias ao Senhor. Um dia no qual o Deus dos céus cumpre as suas promessas. Tinha duas promessas que o Senhor estava fazendo, que estaria nos dando um local novo, e muitos irmãos estavam já sendo anunciados que a sua filha amada, a nossa amada irmã Maria Luísa, estaria nos visitando, e hoje está se cumprindo essas duas promessas maravilhosas do Espírito Santo, e nós gozamos e exaltamos o Senhor por isso. A glória seja para o Senhor. Que formoso é vivermos dessas promessas, porque o Senhor, tudo aquilo que nos promete, o cumpre. Hoje, olhe, nos tinha prometido um local, hoje estamos inaugurando esse local formoso, esse templo que Deus nos deu. Estamos aqui felizes com toda a tecnologia, com o último em tecnologia que Deus ha proporcionado para a sua igreja, e hoje estamos felizes, desfrutando dessa bênção. E, acima de tudo, da nossa irmã Maria Luísa, que Deus a trouxe, irmã, a igreja de Naples, a ama no Senhor. Uma salva de palmas para a nossa irmã Maria Luísa. Vamos orar ao Senhor, porque temos muitas coisas que contar ao Senhor, e eu tenho que apresentar umas pessoas muito queridas. Mas vamos orar ao nosso Deus. Bendito Senhor, Pai glorioso, Pai eterno, Pai santo, Deus eterno, maravilhoso e perfeito. Tu vives, Senhor, Tu és grande. O Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu poder. Tu, Senhor, que criaste o mundo e o universo inteiro. Tu, que pelo Teu amor imenso nos recolheste, Senhor. Estávamos espalhados, perdidos, talvez. E Tu, Senhor, nos trouxeste. E nos trouxeste para nos limpar, para nos mostrar um caminho maravilhoso, para nos dar paz nas nossas vidas. Alegria, felicidade. Obrigado, Senhor, te damos por tanta bondade. Nos deixaste, Senhor, uma profetisa no meio de nós, no meio do Teu povo, para que nos ensine, para que nos indique o que agrada a Ti, Senhor, o que desagrada a Ti, Senhor, para que nos ensine a Te amar, que nos ensine a Te buscar, a buscar os caminhos da salvação. E por isso Te damos glória, honra, louvor e Te agradecemos, Senhor. Queremos Te pedir que seja agradado desse Teu povo, que tenha o coração disposto para Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua filha amada, a nossa irmã Maria Luísa. Te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A glória e o louvor sejam para o nosso Senhor. Podem se sentar, irmãos. Eu gostaria hoje ressaltar a formosa visita que o nosso Deus dos céus, que nos ama tanto, que nos prometeu que estaria trazendo a sua filha amada. E hoje a temos aqui. É uma grande bênção. Uma salva de palmas para a nossa irmã Maria Luísa. E também nos visita o esposo da nossa irmã Maria Luísa, o nosso irmão Humberto Romero. Também está a filha da nossa irmã Maria Luísa, a nossa irmã Perla. Irmã Perla, Deus la bendiga. Irmã Perla, Deus abençoe, bem-vinda. Boa tarde, irmãos. Deus os abençoe. Muito alegre de poder vir hoje com vocês, acompanhá-los nesse dia, desfrutar com vocês dessas bênçãos. Irmãos, o Senhor, pois como vocês sabem, eu nasci na igreja, tive esse privilégio. E o Senhor, pois desde muito pequena me falou também e me disse, desde pequena me falava e me dizia que a igreja ia crescer muito, que estaria por todo o mundo o seu evangelho, e que eu poderia estar conhecendo muito daqueles lugares onde se pregaria sua palavra. Pois é assim, irmãos, que ao longo de todos esses anos em que o Senhor deu à minha mãe esse respaldo, essa bênção, a igreja tem crescido de uma forma que não imaginávamos. E quando nós chegamos aqui, faz 18 anos que chegamos. Antes disso, o Senhor tinha nos falado ao meu esposo e a mim que ia nos levar a um lugar e que nesse lugar íamos servi-lo no material e no espiritual.
Nós, naquele tempo, não imaginávamos onde era, até que já, pois, por circunstâncias lá do mesmo país, tomou-se a decisão de vir para cá. Aqui já estava minha mãe, já estava começando a crescer as igrejas aqui. E aqui, pois, o Senhor tem nos permitido ajudá-la com a organização e a estruturação do escritório da Igreja dos Estados Unidos. Nos tem permitido fazer, pois, muitas coisas que eram necessárias, começando, pois, por aquelas bases para que tudo ficasse bem organizado. O Senhor nos trouxe para este trabalho e, ao lado disso, pois, tem nos dado as bênçãos espirituais e podemos servir ao Senhor. Temos podido também viajar com ela, acompanhando-a a muitas dessas igrejas formosas, onde o Senhor fala. E tudo isso, pois, irmãos, queria contar-lhes com todo este cumprimento. Damos a Deus as graças, a glória, a honra e o louvor ao nosso Deus. Que formoso, que formoso. Essa é a manifestação do nosso Deus, como Ele nos ama a todos, como ama a nossa irmã Perla, uma filha da nossa irmã Maria Luísa. Todos temos bênçãos, todos alcançamos tantas bênçãos, porque o simples fato de estar aqui na igreja é uma bênção enorme. Imaginem que tem mais de 9 mil milhões de pessoas no mundo. E quantos conhecemos a igreja? Poucos. Então se cumpre o que diz a Bíblia, que muitos são chamados e poucos escolhidos. E estamos nesse caminho, fomos chamados e temos a nossa mestra por excelência, a nossa irmã Maria Luísa, que com esse dom tão formoso e com esse respaldo tão formoso que Deus lhe deu, ela nos ensina. E nós, com um coração disposto, isso obra em nós para o bem, a glória seja para o Senhor. Também temos o nosso irmão Oscar Carrillo. Uma salva de palmas para nosso irmão. Eu sou mais nervoso. Muito obrigado. Eu vinha relembrando quando chegamos a esse país, como minha esposa disse, a igreja de Cape Coral estava na casa de um irmão. Era uma sala pequenina, mas todo esse crescimento, porque essa promessa Deus já fez para nossa irmã. E também eu acho muito bonito que desde 2024 não tínhamos onde mais nos congregar. E o Senhor o que disse? Que temos de nos congregar. E agora Deus nos deu um local. E agora falta que vocês apliquem o coração e preencham todo esse local com a parte espiritual e orgulhemos a nossa irmã Maria Luísa. Sabem como a nossa irmã se orgulha? Quando tem dons, quando as pessoas buscam de Deus. Vocês têm que pregar esse evangelho com seu testemunho, porque Naples está crescendo, muitas pessoas estão chegando aqui e esperamos que da próxima vez tenha só pessoas daqui de Naples e tenha 2 cultos. Glórias ao Senhor. Bendito o nome do Senhor. Claro que sim. Convidamos vocês a ficarem em pé, irmãos, cantemos um coro, mais um coro, porque o importante é o que nos ensinará nossa irmã Maria Luísa. Vocês querem ouvir nossa irmã Maria Luísa? Claro, a isso viemos. Cantaremos o coro número 18, Deus está aqui. Louvores ao nosso Deus. Está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há 2 ou 3. Deus está aqui, quão precioso é. Ele o prometeu, onde há 2 ou 3. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor, em cada coração. Fica aqui, Senhor, fica aqui, Senhor. Fica aqui, Senhor, em mim.
aqui, Senhor. Fica aqui, Senhor. Fica aqui, Senhor, em mim. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te com devoção. Oh, meu Deus, fazes de minha alma um altar para louvar-te de todo o coração. Que a glória, o louvor e a honra sejam sempre para esse Deus de deuses, Rei de reis e Senhor de senhores. Glórias ao nosso Deus. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso que nos dá paz, alegria, felicidade e essa esperança que temos. Porque todos aqui temos um propósito em nossos corações e é seguirmos os caminhos do Senhor. Querida, amada irmã Maria Luísa, a igreja em Naples a ama com todo o seu coração. Boa tarde, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Nós agradecemos o Senhor primeiramente por ter nos permitido o Senhor este lugar. Porque eu sei que desde faz muito tempo tem sido difícil achar imóveis neste lugar, mas tudo bem, o Senhor vai nos dar o melhor mais para frente, um lugar maior, porque mesmo assim a igreja do Senhor continua crescendo. O Senhor é quem é o responsável em trazer as pessoas, o responsável em converter os corações, e nós vemos o crescimento da igreja em nível mundial. Talvez vocês não sabem tanto quanto eu do crescimento da igreja, da abertura de tantas obras em diferentes lugares. Na Colômbia, por exemplo, é um lugar onde em todos os povoados, agora nós podemos dizer que em todos os povoados e cidades a igreja está. Vocês podem sentar, irmãos. Isto já na Colômbia, a igreja é tão reconhecida, graças a Deus, reconhecida também pelo governo e em todos os níveis, todas as classes, todas as pessoas, todas as entidades e as organizações conhecem a igreja, sabem da igreja. Muitas pessoas vão, pedem profecia, vão para Deus falar com elas e isto é lindo, maravilhoso, porque desta forma é como se evangeliza e também desta forma as igrejas crescem em número, porque as pessoas vão e elas levam a sua família, as suas amizades. E assim vai se cumprindo o que Deus falou desde faz muitos anos atrás, quando o Senhor falou sobre esta igreja que ele levantaria. Naquela época, achávamos uma coisa incrível, mas era porque não tínhamos o costume de ver uma igreja assim. Pelo menos no meu caso, eu estava só conhecendo a Bíblia. Só até aquele momento estava conhecendo a Bíblia. Tinha tomado este livro pela primeira vez na minha vida e eu não tinha costume de conhecer igrejas cristãs. Eu só ouvia da igreja tradicional que nos ensinam desde crianças. Mas quando o Senhor começou a falar, eu sabia que era Deus. Eu criei, mas eu nunca consegui mensurar a magnitude, não conseguia mensurar a grandeza ou a maravilha do que Deus estava falando, do que Ele prometeu para o futuro. E eu nunca sequer fiquei pensando, meditando, como é que isto vai acontecer? Como será o crescimento? Como é que todos os lugares que o Senhor diz vão se formar? Ele diz que é Ele quem vai trazer as pessoas, que é Ele quem vai converter os corações e que nós não teremos de fazer tanto trabalho assim para evangelizar. E tem sido assim. E se cumpriu. Muito fácil. Nós temos este privilégio de sermos guiados por Deus,
de termos um Deus vivo, real, que fala conosco, que muitas vezes as pessoas são tão desobedientes e tão duras de coração, e é por isso que elas não recebem logo as bênçãos de Deus. Mas se todos fôssemos mais obedientes e obedecêssemos às ordens do Senhor, seriam mais as maravilhas, as bênçãos que nós receberíamos, mas também veríamos a parte de Deus para muitas pessoas. Por enquanto, nós confiamos nas promessas que Deus fez. Vejam que Deus, ele intervém também nos países. Deus, ele intervém nos governos. É incrível a forma como o Senhor intervém para o bem ou para o mal, para a bênção. E o Senhor, ele é quem permite tudo, que uma pessoa possa chegar, possa tomar posse, possa ser nomeado um governante. Nós achamos que Deus não se interessa pelas coisas do mundo, pelos governantes, mas eu conto para vocês que Deus, ele está atento a tudo. O Senhor fala e tem falado tantas coisas. O Senhor tem nos surpreendido pela sua palavra, como vem se cumprindo dia após dia. Só que, às vezes, nós não podemos testemunhar, nós não podemos falar abertamente do que Deus fala sobre os governantes dos países, porque, por respeito e também para talvez não nos envolver nesses meios. Mas o Senhor, ele fala e tem cumprido assim, e ele está cumprindo muitas coisas. É maravilhoso que nós possamos nos sentir protegidos por Deus, possamos nos sentir que o olhar de Deus, ele está sobre nós, que Deus, ele está atento aos nossos pensamentos, ele está atento ao que fazemos e não fazemos. Eu falo isso porque às vezes que eu tive a oportunidade de dar profecia para alguém, o Senhor fala para essa pessoa os seus segredos, fala o que está oculto no coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. E o Senhor diz para eles, você nunca lê a Bíblia. Ele pode dizer, você deixa que a preguiça te leve. Você não lê a Bíblia, você não ora, você tem preguiça de ir na igreja. E a pessoa, ela diz, é verdade. Para uma outra pessoa, o Senhor pode dizer, você se enche de ira e constantemente você se enraivece e se enche de ira e você vive brigando. E a pessoa fala, é a verdade. E assim ele vai falando coisas sobre a sua vida que somente a pessoa que sabe. E isto, para mim, é um motivo de admiração. E eu digo, Senhor, quem somos nós para merecer que Tu estejas conosco, estejas em nós e que Tu fales com uma pessoa e faças um chamado de atenção para abençoá-la, para que essa pessoa possa triunfar e ser feliz na sua vida. Quem somos nós, Senhor? Nós, seres humanos, impotentes, mas o Teu amor, Ele está, e esta é a Sua promessa, esta congregação é sua, esta é a igreja que você está formando, como a Bíblia diz, que se formará uma igreja perfeita e será assim. E isto me faz sentir tanto orgulho de Deus. E eu diria, Senhor, é tão triste que a nossa vida seja tão curta e nós não possamos fazer tudo o que Tu mereces, que nós, como humanos, façamos por Ti na vida. Mas tudo bem, Senhor, o pouco ou muito que possamos fazer na vida, fazemos com alegria e com todo o nosso coração. E o Senhor, Ele se alegra também com muitas pessoas. Alguns, Ele diz, eu estou feliz contigo porque fazes esforços, porque lês a Bíblia e me pedes em oração.
continua fazendo isto, porque te abençoarei e abençoarei a tua família, pela tua oração, pelos teus pedidos, pelo que tu me pedes, eu abençoarei os teus também, mesmo que eles não estejam indo na igreja. Essa é a misericórdia do Senhor, é essa a misericórdia do Senhor. Então, irmãos, assim, agradecemos ao Senhor aqui, hoje, por ter nos dado este lugar, embora pequeno, mas depois o Senhor nos dará um maior. Mas o importante é que a presença do Senhor esteja em cada coração e na vida de cada um de vocês, os que se congregam aqui, porque eu sei que hoje há muitas visitas de fora. Eu não sei se os irmãos que estão aqui à minha direita, vocês vêm aqui ou vocês vêm de fora? Dos dois. Vocês vêm de fora e também estão aqui. Que o meu Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. E vocês também, irmãos, os que vêm neste lugar, busquem a Deus. Orem a Deus. Porque vocês se afligem achando que Deus não ouve a sua oração, mas Deus, Ele ouve sim a sua oração. E o Senhor, Ele está prestando atenção, olhando todos nós. E Ele fala os nossos pensamentos. Então, isto me deixa feliz, porque Deus realmente se manifesta nas nossas vidas. E tudo que nós estamos fazendo, fazemos completamente com a certeza que este é o plano de Deus e este é o caminho que nós temos de seguir para chegar até o nosso Deus lá na eternidade. Eu creio que os irmãos de lá falam só inglês e eles estão recebendo a interpretação. Para todo o grupo que está lá, eu cumprimento vocês, amo vocês com todo o meu coração e Deus abençoe vocês muito hoje. O Senhor abençoe grandemente. Eu não aprendi inglês e hoje eu digo que eu não consigo aprender inglês. Não tenho mais idade para aprender inglês, mas Deus, Ele conhece todos os idiomas. O Espírito Santo, Ele fala todos os idiomas e Ele abençoa vocês como Ele me abençoa e como ama todos nós. Então, Deus abençoe. Vamos agora sim, irmãos, começar as nossas perguntas no dia de hoje. É promessa do Senhor cumprida que eu estaria na sua presença. No dia de hoje, quero fazer-lhe uma pergunta. Está em Marcos, capítulo 3, verso do 13 ao 15. Marcos 3. Sim, senhora. Sim, pode ler. Subiu ao monte e chamou para junto dele os que ele quis. Eles vieram a ele. Designou 12 para que estivessem com ele, a fim de enviá-los a pregar, para que tivessem autoridade para curar enfermidades e expulsar demônios. Irmã Maria Luísa, para a edificação da igreja, quero perguntar-lhe o seguinte: vemos que mesmo pessoas que estão na igreja e que servem a Deus e que têm dons espirituais são atacados por espíritos de depressão, pânico e até mesmo de bruxaria? Impõe-lhes mãos com irmãos de grande respaldo, mas não se manifesta a libertação e a cura imediata? Minha pergunta é: por que isso acontece? Por que acontece isso aos filhos de Deus? Por que não se manifesta esse respaldo em quem tem os dons espirituais? Para repreender esses espíritos tão fortes, o que devemos fazer hoje em dia, quando vemos que tem tantas pessoas sofrendo por essas causas e não se vê o milagre ou prodígio instantâneo? E o que está faltando? E o que está faltando à igreja para que tornemos a ver essa manifestação prodigiosa como nos tempos do Senhor Jesus e dos apóstolos? Deus a abençoe. Deus a abençoe e a amo com todo o meu coração. Obrigada. Conversão. Precisamos de conversão a Deus. Nos convertirmos a Deus, mesmo que sejam pessoas que têm dons, mesmo que sejam pessoas que estão profetizando, quando elas sofrem dessas questões, como a irmã mencionou, depressão, que eles se sentem mal, que eles se desanimam, é porque a pessoa está falhando com Deus. Lembremos que Deus, Ele dá os dons espirituais,
não para as pessoas que são perfeitas. Deus, ele não dá dons para os perfeitos. Deus dá os dons para as pessoas, para elas se aperfeiçoarem, para que a pessoa possa se aperfeiçoar na sua vida espiritual. No decorrer de trabalhar com os dons espirituais, a pessoa ela vai se aperfeiçoando, vai mudando, vai saindo dela as iras, vão saindo dela as raivas. Ela vai perdendo o costume de mentir, ela perde o costume de fofocar, de murmurar, perde o costume com os dons espirituais, perde o costume de sentir inveja contra as pessoas, de sentir ciúmes, de se enraivecer contra as pessoas, pensando mal das pessoas. Uma pessoa com dons espirituais, ela começa a mudar na sua vida espiritual, e vão saindo dela todos os seus vícios e todas as coisas desagradáveis que Deus não gosta. Então, Deus, ele nos dá os dons, é para as pessoas mudarem, se santificarem e se aperfeiçoarem. Lembrem disso, irmãos, não se esqueçam disso. É que a doutrina, ela é tão profunda, ela é tão extensa, que nós acabamos não prestando atenção em muitas coisas. Nós achamos que se alguém tem os dons, ele já é perfeito, mas Deus lhe deu os dons para se aperfeiçoar. Se você ver uma fraqueza na pessoa que tem dons, você deveria dizer para a pessoa, irmão, irmã, se lembre que Deus lhe deu os dons para você se aperfeiçoar. Já está na hora de você mudar, irmã, porque você se enraivece muito, ou você é muito sensível, ou você se desanima, às vezes você sente preguiça, você não ora, você deixa a preguiça o levar. Irmão, se lembre que temos de seguir em frente e pedir para o Senhor lhe fortalecer, para o diabo não ganhar a batalha, não vier contra nós, tirar de nós a nossa vida espiritual e a nossa paz. É isso, porque os dons espirituais são para isso, para a pessoa se limpar, se aperfeiçoar e ela cada dia ser mais perfeita, essa pessoa. Então, se você tem os dons e você vê que não há mudança na sua vida, que está tudo errado, que no seu lar só há brigas e desavenças e desaforos com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, pense, eu ainda não me converti a Deus. Eu tenho os dons e é vergonhoso eu ir na igreja, profetizar do jeito que eu estou neste momento, com este testemunho e a forma que eu sou. Senhor, me ajuda, me muda, me ajuda porque eu não posso te servir assim. Temos de ser sinceros e honestos com Deus, sejamos honestos. Então, nós, quando estamos vindo aqui na igreja, peçamos, por favor, me imponham mãos. Aqueles que impõem as mãos, orem uns pelos outros e peçam para Deus liberação, peçam para Deus misericórdia. Peçam, imponham as mãos em mim para Deus me libertar, porque eu tenho ataduras, embora eu tenha os dons, eu tenho ataduras. Ora por mim para o Senhor me libertar. Eu mesmo oro, me ajoelho, peço para o Senhor, digo, Senhor, eu reconheço que eu faço isto e isto, e que isso está errado, isto não está certo, você não gosta disso, Senhor, mas tira isso de mim, me liberta, tira todos esses vícios. É assim, é o que temos de fazer, irmãos. Não vamos criticar. Ao invés disso, vamos nos ajudar uns aos outros e cada um de nós sejamos sinceros e reconheçamos nossas fraquezas. E vamos nos arrepender. Digamos para o Senhor, me ajuda a mudar, Senhor, me ajuda a tirar isso de mim. Porque ninguém é perfeito e o Senhor, ele não procurou os perfeitos. Se lembrem que o Senhor não veio procurar os perfeitos. Ele veio buscar quem? Ele veio buscar os pecadores. Ele veio buscar para o quê? Para aperfeiçoá-los. E o Senhor lhes deu os dons espirituais para que eles se alegrassem. Vocês não se lembram o dia que ele deu os dons para os apóstolos e todas as pessoas que estavam no aposento alto? Eles não eram perfeitos ainda. Contudo, o Espírito Santo veio, todos profetizaram, falaram em línguas e houve uma festa espiritual naquele dia e muitas pessoas se converteram. E daí em diante começou o processo de perfeição em cada crente, graças ao Senhor. É isso que nós temos de fazer. Vamos continuar? Irmã Maria Luísa, o Senhor abençoe. É uma profecia cumprida que estaria lhe fazendo uma pergunta à sua serva amada. Irmã, tenho uma pergunta no livro de Isaías 38,
versículo 1, 2 e 3. E estarei lendo o 10 e o 11 e o 18 também. Isaías, capítulo 38. Versos? 1, Sim. 2 e 3. Sim. 10, 11 e 18. Sim, irmão. Posso ler? Pode. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte, e vindo a ele o profeta Isaías, filho de Amós, disse-lhe: O Senhor diz assim: Arruma tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então Ezequias virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ó Senhor, rogo-te que se lembre agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração íntegro, e que fiz o que é reto diante de teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. 10. Eu disse: à metade de meus dias irei às portas do inferno, privado sou do resto de meus anos. Disse: não verei ao Senhor na terra dos viventes. Já não verei nenhum homem com os moradores do mundo. 18. Porque o inferno não te exaltará, nem a morte te louvará, nem podem os que descem ao sepulcro esperar tua verdade. Irmã, a minha pergunta está no versículo 10, porque ele fala que ele foi íntegro perante os olhos do Senhor. E segundo eu, o que entendo, o inferno... É o sepulcro. O sepulcro. É. O inferno é o sepulcro. É por isso que ele diz aqui no verso 18, ele diz: Senhor, se eu morrer, porque como o Senhor disse para ele que ele ia morrer, não é? Ele diz: Senhor, e se eu morrer, quem te louvará? O sepulcro não pode te louvar, Senhor. Vejam a forma astuta como ele queria convencer a Deus, sensibilizar ao Senhor. Diz: se eu morrer, diz, porque o inferno não te exaltará, nem a morte te louvará. Nem podem os que descem ao sepulcro, que é o inferno, esperar tua verdade, Senhor. Mas o que vive, este te dará louvor, dizendo: Senhor, me dá mais dias de vidas, não mandes a morte ainda. O homem foi muito astuto, mas ele convenceu o Senhor. Ele o convenceu porque realmente, quando ele foi rei, como rei, ele fez as coisas bem, ele não era idólatra, que era o pecado que Deus mais cobrava. E então ele começou a falar para o Senhor todas as coisas boas que ele fizera para sensibilizar o coração do Senhor. Eu não seria assim com o Senhor. Para mim seria muita ousadia hoje dizer: ai, Senhor, mas vejo tudo o bom que eu fiz isto bom, isto bom, isto bom. Não. Eu diria: Senhor, não, o único que eu fiz na minha vida é te amar. Te amar e viver apaixonada pelo meu Deus. É o único que eu diria para o Senhor. Só isso, para convencê-lo de alguma coisa. Mas bem, irmão, vamos continuar? Boa tarde, irmã Maria Luísa. A igreja de Fort Myers a está esperando ansiosamente. É promessa cumprida do Senhor que eu estaria lhe fazendo uma pergunta e através da sua resposta ele me libertaria. Desde que eu cheguei à igreja, faz 11 anos, o Senhor vem me falando de uma bruxaria, feitiçaria que meus ancestrais fizeram na casa de meus pais. Que ele estaria cortando para sempre essa bruxaria porque foi feita com o propósito de que todos os filhos de minha mãe e suas gerações fossem doentes e infelizes. E assim tem se cumprido, porque toda a minha família tem muitos sofrimentos, muitas doenças graves, abuso sexual em 2 de minhas sobrinhas, muitas coisas más que aconteceram quando meus pais viviam e continuam acontecendo. O Senhor me disse que eu estou sã, que Ele já me libertou, que Ele já me curou, que Ele já cortou isso em mim.
Mas eu sofro com dores de cabeça, com vômitos muito recorrentes desde que tenho uso de razão. Às vezes é tão forte que eu fico até 3, 4 dias na cama, jogada como um trapo sujo, vomitando, com muita dor de cabeça, sem forças até mesmo para ir ao banheiro. O Senhor me disse que... Mas faz quanto tempo que você está na igreja? 11 anos. 11 anos. Sim. Bem, eu acho que você não sensibilizou o coração do Senhor como Ezequias. Já não sei como orar, irmã, ao Senhor. Bem, você tem que pedir ao Senhor, diga para o Senhor, me dá palavras para orar diante de ti, porque eu sou ignorante e eu não sei falar contigo para te convencer, para tocar no teu coração, para tu tirar essas bruxarias, esses feitiços, para não ter mais essa doença, essa infelicidade que causa o diabo em mim. Diga para o Senhor, eu não tenho palavras, eu não sei falar contigo, mas tem misericórdia e me ouve e me cura. Faz assim, com todo o seu coração. Chore, não com as lágrimas dos seus olhos, mas com as lágrimas do seu coração. E peça para o Senhor. E confie que Deus Ele existe e Ele está do seu lado. Amém. Porque você desconfia, você ora, mas acha que Deus está longe, longe, que nem ouve você. Você tem de orar e sentir e confiar que Deus está perto de você, do seu lado. Amém. Então, você fale como se ele fosse seu melhor amigo e diz, eu não tenho as palavras suficientes para te convencer, mas eu espero na tua misericórdia, por tudo que eu ouvi na igreja, dos testemunhos e da misericórdia que tiveste com muitas pessoas, e eu gostaria que a tua misericórdia viesse em mim e na minha saúde. Faça isso e Deus vai libertá-la. Em breve o Senhor vai libertá-la disso. Bem, vamos continuar? Deus abençoa a irmã Maria Luísa. Deus abençoa os irmãos presentes. Estou emocionada porque o Senhor disse-me em profecia que eu estaria em uma festa espiritual e que estaria lhe fazendo essa pergunta, irmã. Essa pergunta a tenho por muitos anos tentando perguntar-lhe. Minha pergunta está em 2 de Pedro 1, 5, 6 e 7. 2 de Pedro. Sim, 1, 5, 6 e 7. Posso ler, irmã? Pode, irmã. Vós também, tendo toda a diligência, por isso mesmo, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio paciência, à paciência piedade, à piedade afeto fraternal, e ao afeto fraternal amor. Irmã, minha pergunta é: o que significa acrescentar virtude à fé? E esses 3 versos têm-me sempre... Como pode ser feita a pergunta? Eu estou sempre pensando neles e não encontro bem a resposta, irmã. Bem, vamos ler desde o verso número 3. Diz: como todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, a piedade é a justiça de Deus, nos têm sido dadas por seu divino poder, mediante conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e excelência, quer dizer, o nosso Deus, por meio das quais, nos deu preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Diz que, pelo amor a Deus, o Senhor Jesus fez que nós, como seres humanos, pudéssemos participar dessa natureza divina, quer dizer, tudo que tem a ver com o nosso Deus. Nós, sendo humanos, Deus permitiu que nós participemos junto dele da sua grandeza, da sua divinidade, de tudo que ele é, que nós possamos viver e desfrutar disso com o Senhor. Tendo fugido da corrupção que há no mundo, quer dizer, o pecado, por causa da concupiscência. Então, nós fugimos do pecado, nos convertemos ao Senhor e agora fazemos parte da família de Deus. O 5. Vós também, tendo toda a diligência, por isso mesmo,
acrescentai à vossa fé, quer dizer, vocês que já se converteram e creram no Senhor Jesus, creram nele, então agora continuem progredindo, continuem crescendo. Agora vocês têm fé, então agora vocês precisam ter muitas virtudes. Vocês precisam ter virtudes, frutos, muitos frutos, muito amor. É isso que vocês têm de ter. E a essa virtude, o conhecimento, quer dizer, aprender doutrina, porque nós temos de ter os frutos do Espírito. E também conhecer a doutrina do Senhor e entender a doutrina dele, porque é isso que vai nos levar à vida eterna. Esse conhecimento, essas virtudes, os frutos do Espírito, viver uma vida santa, viver uma vida reta com Deus. E diz que depois da virtude, que se acrescenta a uma vida espiritual completa e perfeita, podemos adicionar conhecimento da doutrina, e depois de termos o conhecimento da doutrina, temos um domínio próprio sobre nós mesmos. Isto quer dizer que eu não vou permitir que o diabo me engane, que o diabo diga para mim, faz este pecado, porque não tenho mais vontade de pecar. Então o diabo, ele vai querer me provocar, me dizer, faça isto e aquilo que é errado para ofender a Deus. Mas eu não farei, porque eu já tenho domínio próprio sobre o meu corpo físico e a minha vida espiritual. Eu já tenho domínio e eu sei que sou forte, que eu sigo o Senhor e que eu quero agradar a Deus e não vou me enfraquecer por qualquer coisa que o diabo apresente na minha vida para me fazer cair no pecado. Então, é isso o domínio próprio, porque nós já temos o conhecimento de Deus, temos a convicção, temos a segurança, a certeza, temos virtudes, temos fé. Isso nos faz fortes, faz que nós não caímos no pecado. Não vamos cair num adultério, não vamos cair numa fornicação, porque isso não está mais em nós. Os que já temos essas virtudes, esse conhecimento, essa fé. É isso. Então, teremos já domínio próprio. E ao domínio próprio, depois de termos esse domínio próprio, onde nós já não nos deixamos enganar pelo diabo nem das fraquezas da carne, começamos a ter também paciência. E eu aqui adicionaria o amor. Paciência. E a paciência é piedade. Piedade é ser justo, fazer o que é bom, fazer a misericórdia, agir com paciência, com amor, com benevolência com os outros seres humanos. Então, aí eu já tenho muitas coisas para tratar as pessoas com muita paciência, amor, sinceridade, todas essas coisas. Prestem atenção, não fiquem distraídos, porque depois vocês vão me perguntar novamente. Então, diz que tudo isso aqui, essas condições, nós conseguimos juntá-las no Senhor quando nós nos convertemos a Deus. E diz aqui que essa piedade significa que eu sou uma pessoa justa, que não faço o que é mal, não faço mal para ninguém, porque eu já sou uma pessoa piedosa. E eu já tenho também paciência, eu tolero, suporto as coisas, não me deixo arrastar da violência, da ira, nem da impaciência, mas já com todas essas virtudes, nós então temos paciência, temos amor, temos paz, e diz que depois da piedade, o afeto fraternal é amar e gostar dos nossos semelhantes como a nós mesmos, ajudá-los, sermos misericordiosos, sermos benignos, sinceros, desejar o bem para eles, tratá-los com carinho, com educação. Tudo isso é o afeto fraternal. E é o afeto fraternal, o amor. O amor que é já 0 pecados. Cometer pecados, não. Nenhum pecado deveríamos cometer. Esse é o amor. Isso é o máximo. Isto é o que está dizendo aqui o apóstolo. E nós todos temos de chegar lá, nessas alturas é onde temos de chegar. Mas quem vai nos ajudar a fazê-lo? O Senhor. Ele, porque o Senhor Jesus disse, eu aperfeiçoarei a igreja, será uma igreja perfeita, sem mancha, sem ruga. E como a igreja são os crentes, vocês estão vendo que o Senhor vai permitir que nós tenhamos essas qualidades, graças a Deus. Obrigada, vamos irmã. Continuar? Vamos continuar. Boa tarde. E mais 2 perguntas e vamos encerrar. Boa tarde, irmã Maria Luísa.
É um grande regozijo, um grande honor poder fazer esta pergunta hoje. E a pergunta está baseada em Malaquias 3:10. Sim, irmão. Malaquias 3:10. Sim, irmã. Posso ler? Pode, irmão. Obrigado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. E provai-me agora nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Senão vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção até que transborde. A minha questão é a seguinte, irmã. Para nós que temos um projeto de empreendimento ou empresa familiar, qual seria a forma certa de realizar o dízimo? Sabemos que durante os primeiros anos de um plano de negócio, os ganhos ou a receita é muito escassa, pois o investimento é muito e a receita demora muito em chegar, sim. Baseado nesse versículo, eu tenho a pergunta: está certo calcular o dízimo sobre a unidade, ou seja, tirando as despesas operacionais antes de calcular o dízimo? Essa seria a minha primeira pergunta. Mas para eu não esquecer de responder, Sim, irmã. eu entendo que uma pessoa que tem um negócio, que tem o seu negócio, uma empresa, uma microempresa, ela deve dar o dízimo do seu lucro, vamos dizer, o lucro, porque no meio disso está tudo que ele compra de matéria-prima e tudo mais, mas é sobre o lucro. Vocês que sabem de contabilidade, que sabem de administração, que são os que fazem essas contas e mexem com esses números, eu diria que é só o lucro, unicamente. Obrigado, irmã. A segunda é possível dizimar de forma anual como empresa ou o certo é fazê-lo mensalmente? Bem, eu penso que Deus, ele vê a intenção e o coração de cada pessoa quando ela faz este ato. Pode ser a cada ano ou a cada mês, como vocês quiserem. A questão é que seja feito com o conhecimento da palavra de Deus, com o conhecimento de que você está nos caminhos de Deus, na igreja de Deus, que é Deus quem dirige e governa esta igreja, que isto é de Deus. Tendo essa segurança, é isso que faz que você possa cumprir com esse dever e é isso que Deus vai abençoar em você, vai te abençoar sobre o seu conhecimento, a sua convicção, a sua segurança, o amor com que você fizer e a intenção com que você fizer. Eu suponho que Deus já tem ensinado para muitas pessoas a forma de dar o seu dízimo, então não sabemos se Deus, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, Deus vai avisá-lo. Se não, Deus não dirá nada, mas Deus olha sim o coração e o conhecimento com o que você fizer. É isso que Deus abençoa. Obrigado, irmã. E a terceira é: como nós podemos, como empreendedores, agradar a Deus desde esse aspecto financeiro e cumprir corretamente com o dízimo? Obrigado, irmã Maria Luísa. É por isso que... Mas é o mesmo, irmão. Você pode dar o dízimo a cada mês, a cada ano, mas a questão é sobre o lucro. Se for pouco lucro, é isso que devemos fazer, porque o restante não é seu, é da empresa, é uma coisa emprestada, é um crédito, um empréstimo, uma matéria-prima. Bem, as pessoas, quando elas tiverem dúvidas a respeito dessas coisas sobre o dízimo, porque há pessoas que são microempresários, empresários, têm sociedades, também tem pequenas microempresas em casa, uma fábrica de coxinhas ou de salgadinhos, tudo isso, você pede para Deus e diz: Senhor, eu sei que é sobre a receita, por exemplo, quem fizer coxinhas sobre a receita, mas peçam para Deus: Senhor, me ensina, porque eu quero fazer as coisas certo. E quando você fizer com o seu coração sincero, com conhecimento, que nós estamos na igreja do Senhor, que nós estamos no caminho de Deus, onde temos de cumprir tantas coisas, então Deus, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele ensina para a pessoa. Nós, quando vemos no Antigo Testamento, quando o Senhor deu instruções para Moisés a respeito do dízimo e sobre as ofertas, nós lemos lá
Mas naquela época era a agricultura, naquela época era o milho, era o trigo, a aveia, a cevada, não é? Eram produtos da terra que eles colhiam e era disso que eles dizimavam. Então era mais fácil para eles, não é? Dar o dízimo. Agora é um pouquinho mais difícil, porque agora que temos as fábricas, temos tantas coisas, há diferentes coisas hoje que não existiam naquela época no tempo do povo de Israel, quando o Senhor deu essa ordem para Moisés de dar o dízimo sobre essa quantidade de maíz, sobre o trigo, a aveia, o milho. Então eles colhiam, se eles colhiam a cada colheita 20 sacolas de trigo, então eles davam uma de dízimo. Então era mais fácil, não é? Era muito mais fácil. Mas isso também serve para nós nos orientarmos, lermos essa parte onde Deus ensinou isso para Moisés. Como a palavra de Deus, ela continua, e como nós somos seres humanos, que somos matéria, nós precisamos do dinheiro, precisamos recursos financeiros, como seres humanos que somos. Então, o Senhor, eu vejo que Deus, na sua sabedoria, ele levou isso em consideração para que continuasse, vamos dizer assim, o povo pudesse se desenvolver, o povo de Israel, e eles tinham de sustentar os sacerdotes naquela época. As ofertas e os dízimos eram para os sacerdotes, os levitas que trabalhavam no ministério do Senhor. Eles eram os mestres e quem dirigiam espiritualmente o povo. E nós vemos no Evangelho do Senhor Jesus que o Senhor disse: temos de ir pelo mundo todo e pregar. Então o Senhor Jesus sabia que isso não ia ser de graça. Quem vai de graça pelo mundo todo pregar e que deem presentes para a pessoa? É impossível. O Senhor, sabendo disso, é por isso que o Senhor nunca tirou os dízimos e as ofertas. Ao contrário, quando a igreja começou, o Senhor, para todas as pessoas que iam chegando na igreja, ele ensinou para eles, por meio de sonhos, ensinou para eles dar o dízimo, ensinou esses deveres físicos e materiais que realmente eram necessários. E tem sido assim porque é o Senhor quem incentiva as pessoas e ensina para elas cumprirem estes deveres, porque aqui os pregadores, eles nunca ficam falando para as pessoas: você deu seu dízimo? Não deu? Vamos ver o quanto você ganha, onde é que você trabalha, eu vou tirar da sua folha de pagamento. Não, nós não fazemos isso, nós confiamos no que Deus disse. O Senhor disse: não se preocupem pelo dinheiro. E é claro, porque é o Senhor quem incentiva os corações dos crentes a cumprirem o seu dever e as pessoas fazem com amor. E é esse o poder de Deus, é esta a igreja de Deus, é este o caminho do Senhor. Outras congregações, eu não estou as criticando, mas tem outras onde colocam a mão no bolso do crente para tirar o seu dinheiro e fazem ameaças e fazem programas, festas, compromissos e todo tem um valor e o ingresso é tanto para obter dinheiro porque eles não têm dinheiro. Mas graças a Deus o Senhor disse desta igreja que jamais faltaria o dinheiro e tem sido assim. Na pandemia o dinheiro nunca faltou. Na pandemia, o Senhor, ele providenciou sempre o dinheiro e nunca faltou dinheiro para pagar o salário dos pastores em nível mundial. Sempre tivemos para pagar os aluguéis, para pagar tudo o que tinha de ser pago. Tivemos o dinheiro, não sei, Deus multiplicou, não sei de onde o Senhor permitiu que chegasse dinheiro, mas graças ao Senhor, é essa igreja do Senhor, é esta a palavra do Senhor. O que é de Deus é que o que é de Deus é perfeito. Quando alguém é dirigido por seres humanos, isto é um fracasso. Tudo que for dirigido por seres humanos é um fracasso, mas o que Deus faz, administra, o que Ele governa, tudo é perfeito. Nós agradecemos Ele. Vamos seguir. Irmã, boa tarde. Deus abençoe. É promessa cumprida que estaria perante seu ministério fazendo uma pergunta. O louvor e a glória para nosso Deus. Tenho duas perguntas. A primeira está em Provérbios 28, 27. Provérbios 28, 27. Diz: Sim. Quem dá ao pobre não terá pobreza,
mas quem afasta seus olhos terá muitas maldições. Também quero ler no capítulo 30, 15 de Provérbios. Sim. A sanguessuga tem 2 filhas que dizem dá, dá. 3 coisas há que nunca se saciam, e uma quarta que nunca diz basta. Refiro-me a esta passagem de Provérbios, na qual, graças a Deus que estamos nesse país, temos bênçãos materiais, e nós já conseguimos ajudar, apoiar os nossos parentes em nossos países, mas chega um momento que já estas pessoas, estes parentes, se tornam como aquela sanguessuga, e dá, e nunca se saciam. Então chega um momento já que eles começam lá, ficam nas suas cadeiras de balanço, assistindo TV e ouvir música. E eles não trabalham porque recebem de vocês. E os outros ficam trabalhando 15 ou 18 horas para mandar o dinheiro, e eles lá felizes. Às vezes não sabemos, não é? Se estamos fazendo bem ou mal. Se estamos incentivando a preguiça, não é? Sim, minha pergunta é, aqui onde diz, quem afasta seus olhos terá muitas maldições quando paramos de dar. Não. Simplesmente aqui ele está dando um exemplo. Aqui ele está dando um exemplo que nunca se sacia, mas que, vamos dizer, não se saciam, mas que querem mais e não ficam satisfeitos com o que têm. Então aí vem a inconformidade, a insatisfação. É isso que está sendo destacado. Mas simplesmente sejamos sábios, entendidos, e quando façamos alguma coisa, um bem ou misericórdia, quando ajudemos, olhemos bem se a pessoa ela merece ou não merece, ou o que eu estou tolerando. Será que eu estou incentivando a preguiça? Será que eu estou permitindo que ela não trabalhe? E que se torne, como diz o ditado popular, alguém que vive às custas dos outros, não é? Que vive às custas dos outros. Então, não, vamos ter sabedoria. Diante de tudo, sejamos realistas e dizer para a pessoa, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar somente 3 meses, mas você precisa procurar trabalho porque você está bem, você pode trabalhar, então eu vou te dar um prazo e só, porque a ajuda vai acabar. Mas, bem, sabedoria, e depende também, porque se são os pais e eles estão doentes, não conseguem trabalhar, já tem uma idade e eles não conseguem mais encontrar trabalho, então temos que ajudar os nossos pais. Mas, às vezes, parentes, sobrinhos, sobrinhas, irmãos e irmãs, também temos de ensiná-los que cada um deve ser responsável por ele mesmo. Também, irmã, uma segunda pergunta, em Provérbios, sabemos do profeta Elias Tisbita, que tinha muito respaldo de Deus. Se ele falava, caia fogo. Porque ele era profeta. Exatamente. Então, bom, estarei lendo aqui em Provérbios 21, 19. Sim. Onde diz, melhor é viver em terra deserta que com uma mulher rixosa e iracunda. Eu sei que muitos aqui entendem. Mas eu diria que não é somente a mulher, o homem também rixoso e iracundo. Sim, então, depois de que o profeta Elias praticamente destruiu todos os profetas falsos, degolharam eles, a rainha Jezabel ameaçou ele de morte. Imediatamente, ele fugiu para se esconder. A pergunta é, por quê? Se ele tinha tanto respaldo de Deus, se ele falava caia fogo, caía. Ah, tá. É porque ele, quando ele fez o milagre de cair fogo, é porque Deus lhe deu a ordem e lhe disse o que ele tinha de fazer. Então ele estava seguindo as instruções que o Senhor estava lhe dando. Mas quando ele fugiu para se esconder, é porque ele viu que todos os seus colegas, os outros profetas, tinham morrido. Creio que foram 100 profetas que eles mataram,
Creio que foram uns 100 profetas que eles mataram. Então Elias disse, não, eu fiquei sozinho e vão me procurar para me matar. Porque Elias achava que Deus não ia guardar a vida dele, porque como não guardou a vida dos outros profetas e permitiu que eles morressem, ele achou, Deus também vai permitir que eu morra. Mas quando Deus mandava ele fazer uma missão, um trabalho, ele sabia que ele iria cumprir essa missão e que era Deus quem agia nesse momento. Então, é por isso que quando ele foi lá e se enfrentou diante dos 400 profetas falsos, Deus é que tinha lhe dado a instrução, faça isto, faça o outro, e ele fez assim, e veio o milagre. E bem, mas depois ele disse, agora vão me procurar para me matar, e Deus não vai intervir, porque ele permitiu que os outros morram, então eu também. Foi isso que aconteceu. E é por isso que Deus o tirou lá da cova e disse que não, que ele tinha de esperar o tempo e seguir ainda na sua missão de falar com o rei. E ele, Obrigado, que irmã. estava muito assustado, ele pensou, falar com o rei, eu vou morrer. Mas mesmo assim, a forma como Deus estava agindo, Deus não lhes prometera. Parece que Deus não prometia para o profeta, te darei uma longa vida. Provavelmente não dizia nada disso. Então, é por isso que eles estavam na expectativa, se cuidando. Bem, faltou uma? Sim, irmão. E irmão também? Bem, então essas duas. Irmã, boa noite. O Senhor a abençoa e lhe dê abundantes bênçãos e longos anos para continuar com esse belo trabalho de nos ensinar o seu evangelho e ganhar almas para o Senhor. E também quero agradecer primeiramente a Deus e depois à irmã por lembrar-se e estender-lhe o convite à obra de Sarasota, que já desde o ano passado a estamos esperando, mas o Senhor nos permitiu estar aqui essa noite e tem umas perguntas, irmã. Bem, irmã, sim. Minha primeira pergunta está em 1 de Pedro 2,12. Pode ler, irmã. Mantendo boa vossa maneira de viver entre os incrédulos, para que no que vos caluniam, como a malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ao observar vossas boas obras. Minha pergunta está, irmã, em o que é quando se fala do dia da visitação, a que dia está se referindo? O dia em que visitávamos pela primeira vez, ou que conhecemos pela primeira vez a igreja, de nossa igreja esta, ou está se referindo ao dia em que Deus mande por nós, o dia da morte? Bem, irmã, o livro de Pedro, esta epístola ou carta de Pedro, do apóstolo Pedro, ele aqui estava pregando o evangelho para os judeus. Essa é a forma como nós vamos entender melhor. Ele estava pregando para os judeus, somente para eles. Ele não pregava para os gentios, que eram as outras nações, só com os judeus. E é por isso que ele fala diretamente aos judeus e diz, os que tinham se convertido, é claro. Ele diz para eles, amados, eu vos rogo, como a estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais dos desejos carnais que batalham contra a alma, mantendo boa vossa maneira de viver, diz aqui, entre os gentios, quer dizer, vocês, os judeus, cristãos, crentes em Cristo, têm de viver sendo bom exemplo e dando bom testemunho entre os gentios, entre os seus irmãos gentios que já se converteram também ao cristianismo, para que no que vos caluniam, parece que naquela época os gentios murmuravam dos crentes judeus, como por exemplo dizer aqui que nós temos um grupo de judeus cristãos e o grupo dos gentios cristãos. Então os gentios começavam a criticá-los e dizer, vocês mataram o Senhor Jesus, vocês mataram o Senhor Jesus Cristo, vocês são maus, vocês são malfeitores, por que vocês fizeram isso? Os gentios começavam a criticar e murmurar contra os judeus cristãos, que eles tinham sido quem mataram o Senhor Jesus. Então é por isso que o apóstolo aqui faz um chamado de atenção que eles não tinham de fazer isso. Então, vamos ler novamente o verso 12. Mantendo boa vossa maneira de viver.
os judeus cristãos entre os gentios, para que, no que vos caluniam como a malfeitores, porque mataram o Senhor Jesus, diz aqui, glorifiquem a Deus no dia da visitação, quer dizer, no dia que o Senhor se manifestar, que eles também estejam convertidos a Deus e estejam também lá nas nuvens, esses judeus cristãos, junto dos gentios cristãos, que eles estejam nas nuvens recebendo o Senhor. É esse o dia da visitação, o dia que o Senhor vier nas nuvens, e diz aqui que ele levará o seu povo, e entre eles haverá pessoas das nações convertidas a Deus, e eles chegarão para estar lá com o Senhor. E quem já morreu, diz na Bíblia que ressuscitarão, mesmo já tendo se tornado pó no mar, mas eles ressuscitarão novamente, porque para Deus nada é impossível. Então diz que lá todos estaremos com o Senhor, porque eu tenho a esperança de estar lá e que todos estejamos lá. E diz, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ao observar vossas boas obras. Quer dizer que os judeus cristãos, eles viam o bom testemunho dos gentios e pelo seu bom testemunho, eles também se converteriam a Deus, por esse bom exemplo, o bom testemunho dos gentios. Ele estava lhes aconselhando, porque todos eram iguais e todos tinham de viver numa irmandade e harmonia, gentios e judeus, porque todos tinham se convertido ao cristianismo, ao Senhor Jesus. É isso do que está falando aqui. E a visitação é quando o Senhor vier nas nuvens. Bem, Irmã, tenho outra perguntinha, mas vou guardá-la para quando não, nos pode visite em fazer, irmã, Sarasota. pode fazer, irmã. Pode fazer, irmã. Obrigada, irmã. Está em Hebreus 11:17. Sim. Hebreus 11:17. Sim, irmã. Diz, pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque. E aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu unigênito. Ainda que esse sacrifício não se consumou, porque quando já Abraão ia sacrificar a seu filho, o Senhor lhe disse, detente, eu provei tua fé, e sei que me amas. Não sei se isso tem como uma visão, ou uma sombra do que ia acontecer com nosso Senhor Jesus Cristo, com a morte na cruz, onde Deus, sabendo que tinha esse único filho, amado por ele, e ainda que ele não tivesse cometido nenhum pecado, ele levou todos os pecados da humanidade, e Deus permitiu que seu filho fosse sacrificado na morte do Calvário. Bem, não podemos relacionar esse acontecimento com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus foi um plano de Deus que ele fez desde antes da fundação do mundo, que o Senhor teria de ser sacrificado para salvar as almas. Aqui o que aconteceu com Abraão é que diz que é pela fé, porque Abraão foi o homem de fé. Abraão foi o pai da fé. Por quê? Porque Deus falou com ele e Abraão creu em Deus e lhe obedeceu. Então, onde está a fé de Abraão aqui? Quando ele foi sacrificar o seu filho. Deus disse para ele, sacrifica o seu filho para mim. E ele disse, sim, Senhor, eu o sacrificarei. Isto se chama o quê? Obedecer. Crer a Deus e obedecê-lo. Essa é a fé. E é por isso que diz, pela fé Abraão, quando foi provado, ele ofereceu Isaque. E ele, contudo, diz que Abraão não se lembrou que Deus tinha lhe feito promessas no futuro sobre o seu filho. Ele se esqueceu na hora. Mas se ele tivesse lembrado, teria dito, Senhor, mas como eu sacrificarei o meu filho? Tu dizes que eu o sacrifique, mas tu me disseste mês passado que o meu filho, que eu teria muita descendência, então, se o meu filho morrer, onde ficará essa descendência? Abraão poderia ter dito isto para o Senhor, mas Abraão não disse porque ele provavelmente não se lembrou ou porque ele simplesmente creu no que Deus disse para ele sem pensar, sem mensurar as consequências, nada disso. O Senhor só falava com ele e ele obedecia. Era essa a fé. Então aqui Deus estava premiando a fé de Abraão. Premiando que Abraão era o pai da fé. O primeiro que teve fé.
Obrigada, irmã. Sim, Muito irmã. obrigada. O Senhor Bem, continue bem. abençoando. Mas isso não quer dizer que eu não vá em Sarasota agora. Bem, Lá irmão. esperamos com muito amor. Sim, irmão. Boa noite, irmã. É um privilégio estar aqui nesta festa espiritual com duas bênçãos, sua presença e com minha pergunta. Tenho uma dúvida em 2 versículos do profeta Miqueias, no capítulo 5, está falando do Senhor Jesus Cristo, né? Não é que eu não tinha lido ou não tinha aprendido, não. Mas no verso número 3 está falando de uma mulher. Miqueias o quê, irmão? Miqueias 5, Sim. 2 e 3. Sim. Porém tu, Belém, Éfrata, posto que és pequena para estar contada entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e suas origens são desde o princípio, desde os dias da eternidade. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que dê a luz a que tiver dado a luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Irmã, eu penso às vezes que esta aqui é a igreja que dará a luz, porque se... Bem, Bom, em Miqueias, no capítulo 5, no verso 1, diz: Rodeia-te agora de muros, filha de guerreiros. Aqui estava falando com a Jerusalém física, que era a mesma Sião física, que era o mesmo Judá ou Judeia físico. Com eles é que estava falando porque eles representavam simbolicamente a igreja do Senhor no futuro. Então é por isso que o Senhor disse: rodeia-te agora de muros, filha de guerreiros. Sitiar-nos-ão, diz, sitiar-nos-ão com vara ferirão o juiz de Israel no queixo, porque aconteceu que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com o seu exército e destruiu Jerusalém e o templo. Então, é por isso que diz que ferirão o juiz de Israel no queixo, porque o juiz de Israel era o nosso Deus, porque o nosso Deus foi o autor desse povo, dessa cidade. De tudo, ele foi o autor, então ele era o juiz, e diz, ferirão o juiz de Israel no queixo, mas está bem. E no verso 2, faz uma promessa para o futuro. Porém, tu, Belém, não te preocupes, ele diz. Tu, Belém Efrata, posto que és pequena, porque era um povo pequeno para ser contado entre as famílias de Judá. De ti me sairá o que será Senhor em Israel. Era quem? Cristo Jesus. E as suas origens do Senhor Jesus são desde o princípio, desde os dias da eternidade. É isso, é o Senhor. E é por isso que no verso 3 diz: portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que dê a luz. Quer dizer que Deus ia abandonar esse povo por muitos séculos. Eu ainda não fiz as contas, não olhei bem para a história para saber quantos, mas vamos supor uns 600 anos. Durante 600 anos, Deus não se manifestou mais. Depois de terem destruído Jerusalém, Deus não se manifestou mais ao povo, nem com reis, nem com profetas, e Deus não falava com eles, então os deixou sozinhos. E aqui diz, mas os deixará até o tempo que a Maria dê a luz. A Maria, a mãe de Jesus, porque era ela quem daria a luz ao Salvador. E o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Então aqui é a profecia sobre o futuro, falando para Jerusalém, a física. Não se preocupe por Nabucodonosor ter vindo te destruir, porque veja o plano que eu tenho no futuro. Então, é isso que significam estes versos maravilhosos e profundos. É tão lindo quando Deus abre a nossa mente, nós conseguimos entender estes mistérios, porque o Senhor aqui, falando por meio de símbolos, falando por representações simbólicas, mas é lindo e é belo mesmo assim. No entanto, sim. Irmã, sim, eu respeito. Eu lendo a Bíblia e na minha mente, em meu coração, cada vez que eu leio este versículo, porque sempre estou lendo a Bíblia, a minha mente vai para a luz espiritual.
E desde Moisés até os nossos dias não tem ninguém na história, em nenhum país do mundo, que tenha dado a luz do conhecimento de Deus, como é aqui na igreja. O respaldo que Deus dá à senhora é a luz do conhecimento de Deus. E é impressionante, irmã, o respaldo que Deus dá para a senhora. Eu amo a senhora mais que a minha mãe, porque nos deu essa luz de conhecimento. Mesmo que eu não seja perfeito, mas estou no caminho e espero um dia. Bem, irmão, continue em frente e continue lendo a Bíblia, porque você também receberá muitas coisas de Deus para entendê-las e compreendê-las. Bem, muito obrigada. Vamos agradecer ao Senhor no dia de hoje. E é tão lindo esta leitura, esta palavra do Senhor, da promessa de Deus para os nossos dias, que nós estamos vivendo e desfrutando do Senhor Jesus Cristo, desfrutando daquele que apacenta suas ovelhas, e aqui estamos na presença do Senhor. Então vamos orar, e nós já sabemos que na nossa oração vamos fazer pedidos e anseios do coração e também as necessidades que vocês tenham. Cada um fale a sua necessidade diante do Senhor. E os irmãos lá, aqueles que estão assistindo no vídeo, também falem diante do Senhor a sua necessidade, o seu pedido, o seu anseio. Lembrem que o Senhor ele faz milagres e sinais porque foi essa a sua promessa. Se lembrem que o Senhor ouve a oração. Portanto, a nossa oração deve sair do coração. Para que Deus nos ouça, vamos orar. Bendito Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por esta tarde, por este dia, este estudo bíblico, onde temos desfrutado, falando da Tua palavra, falando dos Teus caminhos, falando do Teu poder, da Tua misericórdia, de tudo que Tu fazes por nós, da Tua manifestação, falando dos dons espirituais, da mudança de vida, da perfeição, que Tu darás para nós e nos ajudarás a sermos perfeitos, e ensinarás para nós a cada dia que se passa, nos ensinarás o caminho, para que nós não nos desviemos, não erremos, não nos desviemos, mas que continuemos firme em frente no caminho da perfeição. Te agradecemos, eterno Deus. Te agradeço, meu Pai. No nome glorioso de Cristo Jesus, te damos a honra, a glória e o louvor. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Tu és santo e justo, e a Tua misericórdia é para sempre, meu Senhor. Santo Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, pedimos a Ti, Senhor, que estendas a Tua mão que cura sobre todas as pessoas que estão doentes, crianças ou idosos, pessoas de qualquer idade, com doenças incuráveis, com doenças mentais, doenças psicológicas. Tira, Senhor, toda a doença e ouve a oração de todos os que clamam a Ti com o coração, Senhor, e pedem misericórdia, e pedem perdão, e pedem que a Tua mão poderosa se manifeste. Senhor, também estão as bruxarias, os feitiços. Há muitas pessoas, Senhor, que sofrem com espíritos maus que lhes perturbam, que os atormentam, que colocam doenças nos seus corpos. Há muitas maldições. Eu peço, Senhor, que Tu repreendas esses espíritos imundos, que Tu libertes cada pessoa que sofre desse flagelo. Liberta, Senhor. Repreende o inimigo, repreende os espíritos maus. Senhor, faz milagres e sinais nas nossas vidas. Nos ajuda a nos aperfeiçoar a nossa vida espiritual. Nos ajuda a seguirmos em frente, sendo corajosos e esforçados, que tenhamos convicção e segurança e firmeza. Que estejamos atentos nos Teus caminhos, que saibamos orar, que saibamos nos apresentar diante de Ti.
Nos ajuda, Senhor, para que todos possamos nos converter a Ti, que possamos nos converter de coração, que mudemos a nossa vida, que façamos a Tua vontade e Te agrademos em tudo, Senhor. Estende a Tua mão poderosa, liberta cada pessoa, abençoa cada um e limpa cada coração, limpa cada vida, resolve todos os problemas e as dificuldades que muitos irmãos estão passando, não somente aqui, neste lugar, mas também os que estão assistindo o vídeo. Todos os que estão passando por problemas e dificuldades, resolve para eles, Senhor, com Teu poder, com Teu amor, com a Tua misericórdia. Estende a Tua mão, abençoa cada um, lhes ajuda, lhes consola, lhes dá paz, alegria e regozijo nos seus corações. Poderoso, Senhor, Tu és grande e justo, e eu sei, Senhor, que Tu estás agindo, que Tu estás limpando, que Tu estás abençoando e que estás curando, que estás tirando as ataduras e as correntes e que estás quebrando as correntes e as ataduras, Senhor. Eu sei disso, meu Senhor, porque Tu mesmo tens te manifestado, limpando e libertando e abençoando cada um. Te agradecemos pela vitória e o progresso, Senhor, que darás também para muitos. Obrigada, Santo Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua palavra verdade. Os louvores sejam para Ti, a honra seja para Ti, a glória seja para Ti, bendito Deus, no nome glorioso de Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te abençoamos. Te damos a honra. Tira os sofrimentos. Tira a tristeza. Tira, Senhor, os opróbrios. Senhor, tira a inveja do inimigo contra todos nós. Nos ajuda a endireitar as nossas vidas espirituais. Nos ajuda a endireitar as nossas vidas espirituais. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor. Nos dá alegria e regozijo. Regozijo e alegria. Graças, Santo Pai. No nome glorioso do meu Cristo Jesus. Aleluia. Poderoso, Senhor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Glória ao Todo-Poderoso. E agradecemos a Ti, Senhor. Bênçãos grandes, Senhor. Bênçãos grandes Tu darás ao Teu povo, aos Teus filhos. Te agradecemos porque todas as bênçãos, eu tenho distribuído muitas bênçãos no dia de hoje e vocês terão muitas mudanças. Alguns eu darei muitos triunfos para alguns bênçãos materiais eu darei. E mudanças se vêm para alguns, surpresas estão se aproximando. Não fiquem angustiados nem com tristeza, porque eu não os abandonei, não os desamparei. Sempre estou olhando e observando vocês, e eu quero lhes dar bênçãos, e eu quero lhes dar triunfo nas suas vidas, em todos os aspectos. Vocês terão abundância também, porque darei para muitos ganhos monetários e mudanças nas suas vidas pessoais e familiares. Eu tirarei essa tristeza e amargura pela destruição de muitos lares e se reconciliarão novamente estarão juntos num lar.
Porque há muitos que se afastaram, mas eu os recolherei novamente, os unirei, mudarei os corações, darei novamente o amor e o carinho nesses casais que estão tristes e que sofrem pela separação. Mas muito em breve farei estes milagres em muitos. Se vêm mudanças, continuem orando, sejam firmes, porque a oração é muito poderosa e a oração vai chegar. E eu muito em breve restabelecerei, abençoarei, darei progresso para muitos, darei o triunfo que anseiam e esperam. Dias grandes se vêm de bênçãos e de triunfo espiritual para muitos, muitas mudanças virão. A minha igreja será abençoada sempre, eu estarei com ela e a levantarei e a fortalecerei e estará no alto, levantando a sua bandeira, porque triunfos grandes vêm para os meus. Mudanças eu darei para cada coração, tirarei as ataduras, tirarei as correntes, quebrarei as correntes que muitos têm, muitos ficarão libertos, vocês serão limpos, continuem firmes, orem sem cessar. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, obrigada, Santo Pai, obrigada, Pai Celestial. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Eterno Deus. Obrigada, Senhor. Tira os sofrimentos e as tristezas, Senhor. E tira a tristeza, Santo Pai. Tira a dor e a angústia de muitos. Olha, Senhor, as necessidades. Misericórdia e amor, Senhor. No nome glorioso de Cristo Jesus, obrigada. Louvado seja o teu nome, glorificado seja para sempre. Aleluia. Obrigada, Senhor. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Agradecemos ao nosso Deus. Que o meu Senhor abençoe vocês. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigada. Obrigada, obrigada e até mais. Deus abençoe vocês todos e até mais. Muito obrigada. Obrigada.